Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo é sobre a Primeira Guerra Mundial, a guerra que devia acabar com todas as guerras. Só que não, né? Sabemos que nós vamos ter uma Segunda Guerra Mundial e várias outras guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, essa Primeira Guerra Mundial é um fato que inaugura, junto com a Revolução Russa, a Revolução Socialista na Rússia, o século XX. É o primeiro grande marco aí do século XX. E um marco extremamente negativo, como a gente sabe, né? Nós temos aí entre 10 e 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Só para se ter uma comparação, a última guerra significativa na Europa no século XIX, a Guerra Franco-Prussiana, matou em torno de 200 mil pessoas. Né? De 200 mil para 10 milhões, 20 milhões, né? É um nível de mortandade absurdo. Essa guerra, ela vai jogar por terra uma série de princípios e preceitos humanistas, porque até na guerra se tem uma ética, né? Então, não é uma coisa sem regra, né? Um país se declarou neutro, deve ser respeitada a neutralidade desse país. O país fez prisioneiros, ele não pode chegar a executar todos os prisioneiros, né? Ele tem que tratar bem os prisioneiros, né, do país inimigo, porque se espera que os prisioneiros daquele país sejam bem tratados quando forem aprisionados. Se pensa em não utilizar armas que matem indiscriminadamente militares e civis, né? A ideia é proteger a população civil. Pois bem, essa guerra ela vai jogar por terra todos esses preceitos, todos esses princípios éticos da guerra. Não vai ser respeitada a neutralidade de países. Nós temos cidades inteiras sendo devastadas, o que pega basicamente a população civil. Você tem a utilização de armas, né, de morticínio em massa, como gás venenoso. Você tem países se aproveitando da situação da guerra para exterminar populações inteiras de povos que são considerados indesejáveis. É o caso do genocídio armênio, né, perpetrado pelo Império Turco no ano de 1915, durante a guerra, portanto. Nós temos então aí uma quebra dessa ordem aí, dessa ética da guerra, né? Ela acaba com o humanismo. Nós vínhamos num período anterior que se acreditava ser a Belle Époque, né? A Revolução Industrial trazia cada vez mais novas tecnologias. O que se pensava é que o progresso, né, estava sempre à frente, que a humanidade se tornaria cada vez mais racional. Só que isso era, na verdade, um mito, isso era uma fantasia. A humanidade continuava a ser belicista. Nós temos aí uma guerra que vai ser claramente uma guerra imperialista, né? Ela vai ser descaradamente imperialista. A Segunda Guerra também é uma guerra imperialista, né? Mas tem toda aquela conversa, foram as democracias contra as ditaduras nazifascistas. Mas, na verdade, os seres humanos, desde a pré-história, entram em guerra por quê? Entram em guerra pelos recursos naturais. Entram em guerra por água, por comida, né? Pelos insumos naturais. E o que a gente tem nesse período aí, no início do século XX? Uma sociedade industrial, uma sociedade capitalista, uma sociedade de massas.
e é pedido a essa sociedade, por aqueles que controlam o poder econômico e político dessa sociedade, que se garanta mercados consumidores, que se garanta o fornecimento de matéria-prima, que se garanta insumos básicos como o carvão, o petróleo, a eletricidade. Tudo isso vai estar em disputa. Já vinha em disputa lá do século XIX. Não é que no século XIX não tivesse guerras. Tinha guerra, teve guerra o tempo inteiro. E disputas imperialistas o tempo inteiro. A França e a Alemanha vão brigar pelo Marrocos. A Alemanha vai ter um projeto de construir uma ferrovia ligando Berlim até Bagdá, que vai ser sabotado por vários impérios ali. Você tem a Rússia entrando em guerra com o Japão. Então você tem uma série de guerras imperialistas aí. Só que essa especificamente, ela vai envolver uma quantidade imensa de países que controlavam outros territórios e outros povos, porque tinham formado seus impérios no século XIX. Então essa guerra vai ser chamada de mundial, porque vai envolver todos os continentes. O epicentro é a Europa, mas como a Europa tem ali os países imperialistas europeus, os povos dominados por esses países vão se envolver na guerra. Essa guerra, ela tem motivos, o que nós chamamos de fatores determinantes ou causas. A causa principal, já falei aqui, são as disputas imperialistas. É o imperialismo a causa principal. Só que nós vamos ter a causa principal, as causas secundárias e a causa imediata. A causa principal, como a gente já disse aqui, são as disputas entre as principais nações imperialistas. Entre o Império Britânico, o Império Alemão, o Império Francês, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco, o Império Italiano. É assim que começa essa guerra. Com as disputas entre esses vários povos imperialistas europeus. Causa principal, portanto. Só que você tem as causas secundárias. Como que a gente vai justificar essas ações imperialistas? Com o nacionalismo. O nacionalismo que estava muito forte na Europa desde o século XIX era um nacionalismo violento, era um nacionalismo agressivo, era um nacionalismo que se estruturava numa visão belicista, numa visão de fazer a guerra. É isso que é belicista. Indústria bélica faz armas. Países beligerantes, os países que estão em guerra, que estão fazendo a guerra, são os beligerantes. Bom, então nós temos o nacionalismo como a justificativa, como a questão ideológica. Você tem nesses países os jovens sendo ensinados que eles são os melhores do planeta, a raça perfeita nesse planeta, e que todas as demais devem se submeter a eles. Esse é o discurso dos alemães, esse é o discurso dos franceses, esse é o discurso dos ingleses, esse é o discurso dos russos, esse é o discurso dos turcos. Você tem então aí toda uma lógica que diz o seguinte: nós somos uma nação valorosa, as outras não são, as outras são nossas subalternas. Então nós temos o direito de invadir, de tomar seu território. Então você tem aí uma série de situações. A França quer se vingar da Alemanha, porque a Alemanha nasce de uma derrota francesa. A França começa uma guerra com a Prússia e é vencida quando essa Prússia se torna a Alemanha. A
A Prússia conquista os demais estados alemães e forma a Alemanha. E aí a França assina o tratado com a Alemanha em 1871. É o nascimento da Alemanha. A Alemanha nasce de uma derrota francesa. Toma da França ricas províncias em carvão e ferro, Alsácia e Lorena. Os franceses não engoliram isso. Depois de 1871, os jovens franceses eram ensinados a odiar os alemães, a vingar os franceses derrotados. A isso nós chamamos revanchismo francês. É uma ideia nacionalista. A Alemanha não ficava atrás. A Alemanha tinha a ideia de formar uma liderança com todos os povos germânicos, o chamado pan-germanismo. Todos os povos germânicos sob o comando da Alemanha. A Rússia também tinha o seu projeto, o pan-eslavismo. Todos os povos de origem eslava sob o comando da Rússia. No Império Austro-Húngaro, você tinha uma questão muito sensível, que era a questão balcânica. Você tinha ali um choque de impérios, o Império Austro-Húngaro, o decadente Império Turco, o Império Russo. E os povos que conseguiram se tornar independentes, é o caso dos gregos, que se tornaram independentes dos turcos, é o caso dos sérvios, não é? E aí você tem um grupo de povos eslavos que foi absorvido pelo Império Austro-Húngaro, a Bósnia e Herzegovina. O projeto da Sérvia, que era apoiado pelos russos, era de formação da Grande Sérvia, unir todos esses povos sob a sua liderança com o apoio da Rússia. O projeto dos turcos era retomar essa região. O projeto austro-húngaro era propor para a região extremamente violenta, extremamente insurgente, uma monarquia tríplice, austro-húngara e eslava. É ali que a guerra vai começar. Tá? É ali que o Francisco Ferdinando vai ser assassinado e o estupim da guerra começa, chamado Incidente de Sarajevo. Tá, nós vamos voltar nesse ponto já já. Além disso, você tem uma rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, a chamada rivalidade anglo-germânica. Anglo-Inglaterra, germânica e Alemanha. Uma rivalidade entre os dois, muito graças à disputa industrial. A indústria inglesa mais antiga com a indústria alemã nova, eficiente, ganhando mercados e incomodando. Tá? Além disso, você tem uma situação que a gente chama de paz armada. Ninguém declarou guerra a ninguém. Tá? Todo mundo em paz. Só que esses países todos estão se armando e muito para uma possível guerra. Quanto mais um lado se arma, mais o outro responde se armando também. Né? Então é um período que a gente chama de paz armada. E aí eles começam a se organizar em alianças militares. Os primeiros são os impérios centrais que vão se organizar. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano formam a Tríplice Aliança, uma aliança militar, defensiva e ofensiva. Se um dos três fosse atacado, os demais iriam em socorro. Em 1907 surge aí a Tríplice Entente em resposta. O Império Britânico, o Império Francês e o Império Russo se unem na chamada Tríplice Entente. Depois haverá modificações nesse sistema de alianças, tá? Os nomes vão permanecer, aliança e entente, só que não serão as mesmas alianças pré-guerra e nem serão só tríplice. Tá? O número de países é bem maior, né? Principalmente no caso da entente.
Tá. Como que a coisa começa? A coisa começa com o incidente de Sarajevo acionando esse sistema de aliança. O que é o incidente de Sarajevo? Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, vai com sua esposa até a cidade de Sarajevo, na Bósnia, para propor essa monarquia tríplice. E aí tem toda uma cerimônia, tem todo um cerimonial, e ele está passeando em cortejo, num carro aberto, lá em Sarajevo. É tudo oficial. Um estudante chamado Gavrilo Príncipe, membro de uma organização terrorista chamada Jovem Bósnia, ligada a uma outra organização sérvia chamada Mão Negra, que propunha a formação da Grande Sérvia, a união da Bósnia e Herzegovina à Sérvia, vai matar Francisco Ferdinando e sua esposa. Ele vai atirar nos dois e vai matar. Tá. Isso é um fato provinciano. Não deveria começar uma guerra nessas proporções, mas vai começar. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro vai impor sanções absurdas para a Sérvia. Se a Sérvia não cumprisse, seria invadida. Claro que a Sérvia não vai cumprir e vai ser invadida pelo Império Austro-Húngaro. A Rússia, para proteger a Sérvia, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, para defender o Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia. A França, para defender a Rússia, declara guerra à Alemanha. Então, o incidente de Sarajevo aciona o sistema de alianças. Tá. Só que aí a guerra vai começar. Nós estamos em agosto de 1914. Né? A guerra vai durar até 1918. Uma guerra longa, desgastante. Que mesmo quem venceu acabou menor. Né? Estou dizendo dos que iniciaram a guerra lá em 1914. Certo? Mesmo quem venceu saiu perdendo para a guerra. Tá. Vai ser uma guerra extremamente destrutiva. Aí o que a gente tem? A gente tem as primeiras modificações aí no sistema de alianças. Por quê? A Alemanha, para invadir a França, mais facilmente, invadiu a Bélgica. Só que a Bélgica tinha se declarado neutra. A Alemanha não respeitou a neutralidade belga. Invadiu um país neutro, não é? Para chegar mais rápido à França. Nesse ponto, a Inglaterra, que ainda não tinha tomado posição, declara guerra à Alemanha. E claro, a Bélgica declara guerra à Alemanha. Ela foi invadida. Então a entente começa a aumentar. A Itália não entra na guerra em 1914. Ela se declara neutra. Tá? Só que ela vai mudar de lado em 1915. A entente propõe para ela ganhos territoriais em cima do Império Austro-Húngaro. E ela adere à entente. Tá. Já a Alemanha conquista duas novas adesões aí, né, aliados para a sua aliança. Então você tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e vai entrar também a Bulgária e o Império Turco-Otomano. Essa é a aliança durante a guerra. A guerra, ela vai ter como marcas a guerra de trincheiras, né? Uma guerra muito desgastante, muito angustiante, né? Com situações claustrofóbicas dos soldados, né? Vivendo nas trincheiras, convivendo com ratos, convivendo com gente morta, convivendo com doentes, né? Com lama, com frio, com neve, com chuva. Não é à toa que muitos soldados da Primeira Guerra perderam a sanidade mental. Né?
Outra questão aí dessa guerra, a extrema devastação territorial, o morticínio em escala industrial, o uso de novas tecnologias aplicadas à guerra, é o caso do avião, é o caso do submarino, é o caso do gás venenoso, o desrespeito, como eu já disse, aos cidadãos, aos civis, não é? Então, mata-se generalizadamente nessa guerra. Nós temos aí uma guerra onde haverá as mudanças no sistema de aliança, como eu já disse. E no ano de 1917, nós teremos uma modificação significativa. Primeiro, os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos, em 1914, deviam para a Europa. Era um país que estava se industrializando, que estava em ascensão, mas ainda não era uma potência do porte das potências europeias. A Primeira Guerra vai fazer com que os Estados Unidos se tornem essa potência. São dois novos países que surgem aí como potência durante a Primeira Guerra. Os Estados Unidos e o Japão. Cada um vai estar num lado diferente lá na Segunda Guerra Mundial. Nós temos então uma situação onde os Estados Unidos em 1914 devia para a Europa. Quando chega em 1917, a Europa deve ir muito para os Estados Unidos. Então, de país devedor, ele vira país credor. Por quê? Por conta da diversidade econômica que você tem nos Estados Unidos. Produz alimentos, né? Você tem a área extrativista mineral, você tem os produtos industrializados, e a Europa está precisando consumir disso tudo. Não é? Ela está em guerra, ela precisa consumir. Os Estados Unidos vão abastecer a Europa disso. Tá. Essa é uma época, por exemplo, durante a Primeira Guerra, que a indústria brasileira vai se desenvolver. Por quê? Porque os países de onde vinham os produtos que os brasileiros usavam estavam em guerra. Então começa um processo de industrialização mais intenso aqui no Brasil. Tá? A gente fala disso lá na aula sobre república oligárquica. Tá. Uma outra questão aí, né, das características da Primeira Guerra, então, é que os Estados Unidos entram na guerra, resolvem entrar na guerra do lado da Entente contra a Alemanha. Né? A Alemanha tinha afundado navios estadunidenses, como também afundou navios brasileiros, e esses dois países vão declarar guerra à Alemanha. Declaram guerra à Alemanha, e aí no caso dos Estados Unidos, a Entente vai ficar muito forte para a aliança. Né? Os Estados Unidos vão definir o final dessa guerra. Tá? E é por isso que quando a Alemanha e seus aliados são derrotados, os Estados Unidos são importantes, têm uma posição importante nas discussões do pós-guerra. Muito bem. Outra questão de 1917 é a Revolução Russa, é a Revolução Socialista no ano de 1917. Assunto lá do outro vídeo, a Revolução Russa. Tá. Então, a Alemanha e seus aliados são derrotados. Como foi essa derrota? Primeiro, a Entente força a queda do czar, do Kaiser, perdão, a queda do Kaiser. Ele é forçado a abdicar. Então, Guilherme II é forçado a abdicar. E é proclamada uma república na cidade de Weimar. A República de Weimar. Wilson, presidente dos Estados Unidos, batia na tecla: eu só vou negociar a paz com o governo democrático. Então, vocês se viram aí para proclamar uma república. Tá? E essa república vai ser proclamada lá na cidade de Weimar. E aí começam as negociações para o armistício. O cessar-fogo, né? Ele é assinado. E depois são confeccionados os tratados de paz. Antes da confecção,
O Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, vai propor, né, um caminho para a paz, para uma paz duradoura, segundo a visão dele. Ficaram conhecidos como os 14 pontos de Wilson. Nesses 14 pontos de Wilson, ele pretende uma paz onde os vencidos sejam reconhecidos como vencidos, paguem pelo que fizeram, mas não sejam humilhados. Não é? Ele pede uma paz onde os vencedores não desrespeitem os vencidos, não humilhem os vencidos. E propõe a criação de uma Liga das Nações ou Sociedade das Nações para resolver os problemas futuros, não com uma guerra que matasse aquela quantidade de pessoas. Ele vai propor a criação de uma organização mundial de nações para resolver os seus problemas através da diplomacia, através do diálogo e não do recurso das armas. A Liga das Nações vai ser criada. Porém, o restante dos 14 pontos de Wilson vão ser bem ignorados. O Império Francês, o Império Britânico não vão nem querer saber dessa história, principalmente a França. Não, a Alemanha vai ter que assinar que ela foi a única culpada na guerra. E ela vai ter que perder todas as suas colônias. Ela vai ter que perder a área que ela me tomou. Ela vai ter que perder a área para a criação da Polônia, para a criação da Tchecoslováquia. A Alemanha vai ter que aceitar ceder uma parte do seu território para a Polônia para dar uma saída ao mar para a Polônia. É o chamado corredor polonês, que para isso ocorrer, uma parte da Alemanha fica separada, chamada Prússia Oriental. Você tem um processo de humilhação com esse Tratado de Versalhes em cima da Alemanha, onde a Alemanha é forçada a se desmilitarizar. Não podia ter fábricas de armamento, não poderia ter marinha de guerra, não poderia ter aviação de guerra, e o exército ficou reduzido a 100 mil homens, com alistamento só voluntário, obrigatório, abolido. Toda essa ideia, de punir a Alemanha, a gente sabe, não vai dar certo. Vai gerar o revanchismo alemão, Adolf Hitler, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Aquilo que o Wilson tinha pensado não vai ser respeitado. Os outros países da aliança também vão sofrer pesadamente. O Império Austro-Húngaro vai desaparecer. No seu lugar vão surgir países como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia. O Império Russo também vai desaparecer. No seu lugar, em 1922, vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos ter também a Rússia perdendo aí a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Nós temos também uma modificação grave. Impérios estão desaparecendo e novos países estão surgindo. O Império Turco vai desaparecer. Inglaterra e França vão separar as regiões do Império Turco. Vai nascer a Turquia, mas nasce também do Império Turco a Palestina, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano. Tudo isso era Império Turco. Bom, a Bulgária vai perder boa parte do seu território para a Romênia. A Transilvânia vai passar para o território romeno. Então, os países vencidos foram bem humilhados, discordando aí do Império, dos 14 pontos de Wilson.
tá? Isso a gente sabe que vai gerar uma Segunda Guerra Mundial. Tá, quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bom, começa o processo de descolonização afroasiático. Nós teremos o fim de impérios e o nascimento de outros países na Europa. Nós temos o declínio da influência europeia no mundo, seu declínio político, econômico, cultural. Nós temos a ascensão dos Estados Unidos e da América, dos Estados Unidos da América e do Japão como potências mundiais. Nós temos o surgimento de um país socialista no mundo, a Revolução Socialista na Rússia. Nós vamos ter como consequência também o nascimento do nazifascismo na Europa. Nós temos a estruturação de uma sociedade menos patriarcal. Por quê? Porque a mulher vai assumir funções no mercado de trabalho. Os 10 milhões que morreram basicamente eram homens. Então, boa parte das famílias passou a ser comandada por mulheres, tá? Isso vai produzir mudanças significativas para a situação da mulher. A mulher começa a exigir o direito de voto, ela já vinha exigindo desde o século XIX, mas ganha força esse movimento dos sufragistas. A Inglaterra aprova o voto feminino em 1918, os Estados Unidos aprovam em 1920, o Brasil aprova em 1932, né? A Rússia já aprova em 1917, perdão. Então você tem toda uma questão da maior participação da mulher, não só no mercado de trabalho, mas na política, na sociedade, na cultura, como uma cidadã, como alguém que é autônomo. Já é igualdade dos gêneros? Não, está longe disso. Só que aquela situação onde a mulher não é considerada cidadã começa a modificar em vários locais do mundo. É claro que isso é lento, não é? A mulher só adquiriu o direito de voto na França em 1944, na Suíça só em 1972, na Arábia Saudita só em 2015. Não é? Isso é todo um processo. Outra questão aí da Primeira Guerra, que é uma consequência aí da Primeira Guerra, é que nós teremos a desestruturação daquele mundo liberal burguês. O mundo já vai entrar numa grande depressão, na chamada crise de 1929 e na grande depressão dos anos 30. Em 1918, o mundo teve uma pandemia de gripe espanhola. O nome é até injusto, porque a Espanha não foi o foco inicial da doença, o foco inicial foi os Estados Unidos, lá no Kansas. Só que o mundo estava em guerra, né? A Espanha, enquanto país neutro, estava reproduzindo as notícias, estava produzindo as notícias sobre a pandemia, né? E aí ficou o nome gripe espanhola, erradamente, né? Mas foi uma epidemia com um vírus muito parecido com esse H1N1. Era um vírus influenza muito parecido com esse H1N1. O que vai acontecer então? Essa epidemia de gripe espanhola mata em torno de 20 milhões de pessoas no mundo. O presidente eleito do Brasil morreu de gripe espanhola, Rodrigues Alves. Né? Então você tem uma situação que já estava desestruturada e que por conta da guerra foi ampliada. Então, você tem um morticínio organizado que mata 10 milhões, entre 10 e 20 milhões de pessoas, e aí vem uma gripe, né, a chamada gripe espanhola, e mata mais 20 milhões de pessoas no mundo. Esse mundo, então, está bem desestruturado. E ele vai buscar formas de se reestruturar. E a gente vai ver que isso vai demorar, não é?
Muito bem, eu espero que tenham gostado da aula. Boa sorte e até a próxima!